Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda do Lago de Sangue. Em meio às matas densas de Domingos Martins, no Espírito Santo, existe um lago escondido, evitado até pelos animais. Seus arredores estão sempre envoltos por uma neblina pesada, e mesmo ao meio-dia, a luz do sol parece não tocar sua superfície. Os mais antigos o chamam de Lago de Sangue. Os jovens, curiosos, arriscam-se a ir até lá, mas sempre voltam calados, os que voltam. Há algo na água que perturba a mente e sufoca o espírito. As primeiras histórias surgiram com os colonos pomeranos, que chegaram à região no século XIX. Diziam que, ao construir as primeiras casas, os homens começaram a desaparecer misteriosamente durante a noite. Sempre perto do lago. O que voltava no dia seguinte era o silêncio, e o som de algo rastejando pelas trilhas úmidas. Um velho diário, encontrado numa cabana abandonada, descrevia vozes saindo da água e olhos rubros que não piscam. Dizem que a água do lago é escura, mas quando tocada por mãos humanas, adquire um tom rubro, como se estivesse viva. Nenhum teste científico explicou o fenômeno. Alguns turistas tentaram coletar amostras, mas os frascos explodiam ou simplesmente desapareciam. O lugar parecia proteger seu segredo. Alguns dizem que é maldição. Outros, que é uma prisão. A cidade vizinha, outrora próspera com o turismo de montanha, decidiu apagar o lago dos mapas. Nas escolas, as crianças não aprendem sobre ele. Os guias turísticos evitam falar. Quem insiste, recebe apenas um olhar atravessado e uma advertência: é melhor não mexer com o que já está enterrado. Mas algo começou a mudar. Nos últimos meses, moradores têm relatado vultos à noite, arranhões em portas e um cheiro forte de ferrugem vindo com o vento. E sempre, depois disso, alguém desaparece. Um pescador foi encontrado à margem do lago, com os olhos abertos e a boca cheia de lama seca, como se tivesse engolido o fundo da própria sepultura. O padre da cidade foi chamado para benzer o local, mas no momento da oração, ele começou a vomitar sangue e a gritar frases em um idioma desconhecido. Foi internado e nunca mais falou uma palavra. Desde então, a igreja permanece fechada, e ninguém ousa tocar seu sino. Nem os sinos ousam ecoar naquela direção. O medo se espalhou como fogo em capim seco. As janelas são trancadas antes do pôr do sol, e ninguém mais passa pelas trilhas que levavam ao lago. Mas para alguns, o medo não é suficiente. A curiosidade chama mais alto, e o lago sempre espera. Tudo começou com a pequena Ana, uma menina de 9 anos que vivia na última casa antes da trilha para o lago. Ela desapareceu numa noite de tempestade. Seus pais encontraram a porta aberta e marcas de pés molhados no assoalho de madeira, indo até o berço do irmão mais novo e desaparecendo ali. A polícia procurou por dias, mas ninguém ousou procurar muito perto da água. 3 dias depois, uma vizinha a viu parada no meio da estrada de terra, vestida com a mesma camisola da noite do desaparecimento. O detalhe perturbador: Ana estava coberta de sangue dos ombros até os pés, e sorria com os olhos opacos. Quando tentaram se aproximar, ela simplesmente se desfez em uma poça de líquido escarlate que afundou na terra. A cidade entrou em pânico. Ninguém sabia se ela estava morta, possuída, ou se aquilo era alguma manifestação do que dormia sob o lago. Naquela mesma noite, cães uivaram por horas, e os sinos da igreja soaram sozinhos, quebrando o silêncio que havia tomado conta da cidade. Com medo, os moradores começaram a deixar oferendas na entrada da trilha. Bonecas, doces, orações escritas à mão. Mas as oferendas sempre desapareciam, e no lugar, havia penas negras e pequenos frascos de vidro cheios de sangue coagulado. Ninguém entendia. Mas todos sentiam o mesmo: o lago estava faminto. Um grupo de jovens decidiu documentar a lenda. Armados com câmeras, lanternas e drones, caminharam até o lago. As filmagens, encontradas depois em um cartão SD jogado na porta da prefeitura, mostravam apenas árvores e vento, até que um deles começou a sangrar pelos olhos. O vídeo termina com um grito interrompido e uma imagem congelada da superfície do lago tremendo, como se algo estivesse prestes a emergir.
Daquele grupo, apenas um corpo foi recuperado. Estava pendurado de cabeça para baixo numa árvore, com as palavras "Não me olhem" cravadas no peito com algo afiado. Depois disso, ninguém mais tentou filmar o lago. O medo virou culto. Alguns afirmam ouvir canções infantis vindo da direção do lago à meia-noite. Outros dizem que a menina aparece em seus sonhos, pedindo para ser levada de volta. Todos, no entanto, concordam em uma coisa: o lago de sangue não esquece aqueles que o tocam. O Sr. Ademar, um dos últimos vivos da geração antiga, decidiu contar o que sabia. Aos 83 anos, dizia ter visto o lago nascer. Antes, era uma fonte limpa, disse ele, mas um sacrifício mudou tudo. Segundo Ademar, em 1912, um grupo de religiosos extremistas fugiu do sul do país e se refugiou na mata. Levavam consigo uma profecia e uma criança marcada para morrer. A cerimônia foi interrompida por caçadores locais. Mais tarde demais, a criança já estava afogada. E desde aquele dia, a fonte virou lodo, depois sangue. Os religiosos desapareceram, mas algo acordou no fundo. Uma entidade antiga, silenciosa e sedenta. Desde então, o lago tornou-se seu túmulo e sua boca. Ademar afirma ouvir a voz da criança todas as noites. Ela canta para ele, implora para ser libertada, mas ao mesmo tempo ameaça: se você me esquecer, eu levarei todos. Sua esposa morreu misteriosamente após uma dessas noites, afogada em sua própria cama, sem água ao redor. A cidade tentou abafar o caso. Tentaram tapar o lago com terra. Mas no dia seguinte, a terra foi cuspida para fora, como se o próprio solo tivesse vomitado aquilo que não queria conter. As árvores ao redor secaram. E então, começaram a sangrar. Especialistas de fora vieram, tentaram estudar o fenômeno. Um deles, um professor da capital, desapareceu enquanto acampava próximo ao local. Seu gravador foi encontrado entre raízes retorcidas, com a última frase repetida várias vezes: a água está viva. A água está viva. Hoje, as casas mais próximas estão abandonadas. O mato tomou conta. Mas o lago continua. Imóvel. Inquietante. Como se soubesse que algo está por vir. E quando a lua cheia se ergue sobre ele, dizem que a água sobe e o sangue escorre. Durante 3 noites seguidas, moradores relataram uma visão perturbadora. Uma figura coberta por um véu branco caminhava pelas margens do lago, seus olhos brilhando no escuro como faróis. Não tocava o chão, mas deixava um rastro de sangue por onde passava. Diziam que era a mãe da criança sacrificada, condenada a vagar eternamente em busca do filho. A imagem causou colapsos nervosos em 2 adolescentes que estavam acampando na serra. Ambas desenharam, com as unhas, o rosto da entidade nas paredes do hospital. O mais assustador, os desenhos batiam com um retrato antigo da mulher desaparecida em 1912, cuja foto fora resgatada por Ademar em um baú escondido na igreja. Na 4ª noite, 3 homens tentaram selar o lago com cruzes e sal. Na manhã seguinte, encontraram apenas os ossos de um deles boiando na água escarlate. Os outros 2 desapareceram, mas seus gritos ainda são ouvidos ecoando entre as pedras da serra. O ar na cidade ficou pesado. O relógio da praça parou exatamente às 3h33, o horário dos antigos rituais. Desde então, todos os objetos refletivos começaram a mostrar imagens do lago, mesmo sem conexão física. Espelhos trincaram. Telas apagaram. E as crianças começaram a cantar a mesma canção da menina Ana, mesmo sem jamais tê-la aprendido. Um antigo manuscrito pomerano foi traduzido e revelava algo ainda mais sombrio. O lago seria a entrada para algo abaixo da terra, uma criatura chamada Burg-Blut, o sangue que espera. Um deus aprisionado, alimentado por dor e esquecimento. E agora, ele acordava. A cidade decidiu evacuar. O prefeito fugiu com a família, deixando um bilhete com 3 palavras: ele está vindo. No entanto, alguns moradores resistiram. Entre eles, Ademar, que disse que morreria lutando. Na última noite, enquanto a lua se escondia atrás das nuvens, o lago começou a borbulhar. Chuva de sangue caiu por 5 minutos.
As casas mais próximas foram tomadas por raízes negras que brotavam do solo. Do centro do lago, uma torre de carne e ossos se ergueu. Na ponta, a menina Ana, com olhos vazios, apontava para o vilarejo. E atrás dela, um vulto com chifres e dezenas de olhos, o verdadeiro senhor do lago. Ademar, munido de fósforos e gasolina, ateou fogo nas margens. Durante minutos, o lago gritou. Um som que fez os ouvidos sangrarem e os corações pararem. Mas antes de ser consumido, o velho gritou: "Vocês esqueceram do sangue. Agora ele lembra de vocês." O fogo apagou. A torre desapareceu. O lago voltou ao silêncio. Mas agora, sua cor é ainda mais vermelha. Os poucos que sobreviveram jamais falaram sobre aquilo. A cidade mudou de nome. Apagou o passado. Mas o lago permanece. Esperando a próxima canção. Esperando ser lembrado. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.